Salmo 23, verso 1. O salmista, ele fala aqui para nós de alguns nomes de Deus. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ou pastos verdejantes, e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você pode dar glória a Deus por isso. O livro também, eu queria ler mais um versículo só. 1 de Pedro, capítulo número 4, número 5, versículo 4. 1 de Pedro 5, 4. Pedro escreve para a gente assim: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a incorruptível coroa da glória. Você pode dar glória a Deus por isso? Se assente, por favor. Quero agradecer os jovens que estão do lado de fora. Quero dizer que os jovens e os irmãos que estão no subsolo, quando o culto for terminando, pode sair do subsolo e venha para dentro do templo. Você está me vendo na rede social agora. Você saia do subsolo e venha para dentro do templo, para que você possa participar do encerramento com a gente aqui dentro, porque tem jovens lá que participou de quase 40 cultos, então seria importante que eles viessem, nem que nós façamos uma fileira aqui no corredor, tá bom? Então, os jovens, já orientei eu ler, assim que estiver terminando, chamo os jovens, se você está me vendo também, suba para dentro do templo. Irmãos, o senhor fica feliz, pastor? Felicidade é um momento por aquilo que está acontecendo. Eu fico feliz quando o Palmeiras ganha. Eu fico feliz quando eu vendo bem. Eu fico feliz quando eu vou fazer um exame e não dá nada. Eu fico feliz quando alguma coisa boa me acontece no dia a dia. Eu fico feliz quando os irmãos me convidam para comer um peixe, por exemplo. E pode me convidar que eu vou, viu? Eu fico feliz com essas coisas. Quando eu vejo isso, eu não estou feliz. Eu estou entusiasmado. Eu estou, assim, no estado de graça. Porque isso aqui, além de felicidade, é ver o que Deus está fazendo na sua vida. Porque é impossível que Deus não esteja fazendo nada, senão se você não estaria aqui. E eu vou dizer uma coisa para você: se você está passando muito tempo em oração e nada está te acontecendo, não está chegando milagre nenhum na sua casa, mesmo assim agradeça. Sabe por quê? Porque você está tendo a oportunidade de ter tempo com o Criador. Você pode dar glória a Deus por isso. Isso não tem dinheiro que pague. E a igreja realizou esses 12 cultos, e hoje são 48. E nós ouvimos N pregações. Ouvimos pregações durante todos os dias aqui, onde a nossa equipe pastoral do templo cuidava das reuniões, e os pregadores da casa pregando, e os irmãos da casa fazendo os louvores. E às noites, então, nós potencializamos com alguns pregadores, irmãos conhecidos e outros não, mas sempre com uma palavra revelada para a nossa vida. E hoje, algumas pessoas, inclusive uma delas foi a Celiana, que cuida da interação, ela me disse assim: pastor Toninho, posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor, quando convida o pregador, o senhor dá o tema e fala para ele o que ele precisa pregar para poder fazer uma junção de coisas que vai ajudar a nossa vida? Eu falei: não. Quando convido o pregador, eu só falo assim: pregador, a campanha é de 12 dias de bênção para 12 meses de bênção, e o tema é prosseguindo para o alvo em cima do Salmo 23. Aí ela disse assim: mas é incrível como encaixa tudo.
É incrível quando as coisas vão se encaixando de uma forma tão bonita, e a gente vai vendo que é algo que é Deus trabalhando. Então, fala assim, é Deus trabalhando. E Deus está trabalhando hoje nesse lugar para colocar a última pedra do quebra-cabeça na sua vida, para dizer assim, ó, nada te faltará em 2023. E aí, é o Espírito Santo que trabalha. A gente ouviu coisas muito lindas aqui. E eu quero fazer uma mescla de tudo isso. Quando você está lá em casa e você tem uma bananinha, tem uma maçã, tem um pedaço de mamão, tem um suco de laranja, e você coloca tudo isso no liquidificador, o que tudo isso vira? Uma vitamina. Vamos falar junto? Uma vitamina. E vitamina faz o quê? Fortalece. Vitamina faz você ficar forte. E hoje eu quero pegar tudo que a gente ouviu, e dentro do Salmo 23, achar 8 nomes de Deus, que durante todo o dia, o ano 2023 e para o resto da sua vida, vai ter atuação na sua casa e na sua família. Porque no dia a dia, irmãos, a gente faz um projeto, faz um alvo, faz um objetivo, e de repente começam a aparecer as dificuldades que vêm sobre nós, e essas dificuldades que aparecem na nossa vida precisam ser tratadas com respeito. Nunca despreze uma dificuldade. E nunca despreze uma pequena perda, porque as pequenas perdas podem gerar umas grandes perdas. A gente tem que começar a analisar aonde começamos a perder alguma coisa, para poder então recuperar, porque se você não der bola para uma ovelha que se perde, você vai, daqui a pouco, um aprisco de 100 pode ficar sem nenhuma ovelha. E o bom pastor, que é Jesus, ele diz assim, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu cuido das minhas ovelhas, eu protejo as minhas ovelhas, mas para você ser ovelha, primeiro você tem que saber que Ele é o teu Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Davi, ele começa o salmo dizendo assim, o Senhor é o meu pastor. Davi podia escrever assim, ó, o Senhor é o meu comandante e eu sou o seu soldado. Davi podia escrever, o Senhor é o meu treinador e eu sou o seu atleta. Davi podia escrever, o Senhor é o meu maestro e eu sou o seu músico. Mas Davi, ele faz esse salmo, que como alguns, Xangai, você que é um estudioso junto com muitos, Davi escreve esse salmo não quando ele tinha 20 anos. Davi não escreve esse salmo quando ele está no pasto cuidando das primeiras ovelhas. A teologia ensina, e o estudo da palavra diz que Davi escreve esse salmo, possivelmente numa idade um pouco avançada já, lá para o fim dos seus dias, onde ele já passou, Júlio, por um monte de intempéries da vida, e ele reconhece o poder de Deus na vida dele, quem o conduziu até ali, e ele termina o salmo dizendo, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi fecha o salmo valorizando os 8 nomes que Deus tem ali nesse salmo, e quando ele fecha o salmo, ele diz, certamente eu continuo dependendo da bondade e da misericórdia de Deus. Porque, irmãos, aqui Davi, no Salmo 23, ele fala do Senhor como pastor. No Salmo 24, ele fala do pastor que vem voltar buscar a sua igreja. Porque Pedro diz em 1 Pedro 5,4, ele fala assim, quando manifestar o sumo pastor, quando o principal pastor se manifestar, ele vai estar conosco e nós estaremos com ele. E no Salmo 24 fala da redenção, Salmo 24 fala da grandeza do céu, fala da plenitude que a igreja vai viver na glória, e um dia isso vai acontecer. Você pode dar um glória a Deus por isso? Onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos dificuldade. Quem já comprou um carro novo aqui, levanta a mão. É bom comprar carro novo? Se você compra um carro novo, Elias, em dezembro, você vai na agência, tira um carro novo dia 29 de dezembro. Você fez um bom negócio? Fez um bom negócio. Mas se você espera 2 dias, e a nota fiscal sai dia 1º de janeiro, você já evita IPVA, anel. Você pegou o carro dia 29, não vai emplacar, Detran está fechado, não vai poder rodar com o carro, e já roda com a nota fiscal para pagar a primeira parcela do IPVA, ou seja, uma parcela proporcional, divide o IPVA por 12 e cobra um mês inteiro. E você nem usou o carro ainda. Então o carro novo já veio com uma dificuldade para você. Aí esse carro novo tem revisões. Tem revisão? Tem, não tem, pastor Marcelo?
Esse carro novo tem IPVA já no mês seguinte. E você tem que fazer o seguro dele. E de vez em quando ele pode dar um probleminha e você tem que consertar. E você pode cair num buraco e cortar um pneu e você tem que trocar o pneu. E você suja ele, tem que lavar. Um carro novo dá muita manutenção, dá ou não dá? E um carro velho então? Só o sangue do cordeiro. Carro velho, irmãos, quem já teve carro velho aqui? Todo mundo, a maioria. Eu tive um carro velho amarrado à porta com arame. E o capô com o mesmo arame. Quando eu saía de casa para trabalhar, o capô abria e ficava aberto. Nas primeiras pessoas que eu encontrava no caminho, eles todos educados corriam atrás de mim e diziam assim: a porta do seu carro está aberta e o seu capô também. Aí eu nunca mais ia ver aquela pessoa, mas por vergonha, eu encostava o carro no acostamento. Sabe o que eu fazia, Mateus? Eu fazia de conta que eu fechava e eu fazia de conta, Eliel, que eu batia o capô. Mas olha que o carro começasse a andar de novo, a porta ia abrir e o capô ia abrir, porque o problema não estava em ter esquecido, o problema estava que o carro não tinha com jeito mesmo. Aí a pessoa, outro vinha, lá por 4 horas da tarde, irmãos, depois de 4, 10, 12, 15 pessoas, gentilmente me avisar que a porta estava aberta e que o capô estava aberto, a paciência já estava esgotada. Dava vontade de falar assim: eu sei, aqui não fecha. Eu sei desde o começo, mas é a vida, é o dia a dia. E você tem essas dificuldades na sua caminhada. Por que eu estou falando isso? Você vai entender onde eu vou chegar. Davi, ele começa o salmo dizendo assim: o Senhor. O nome Senhor na Bíblia é um nome respeitado. Senhor significa Yahvé, Jeová para nós. Yahvé no hebraico, Jeová para nós. Jeová é o nome de Deus. Jeová é o nome do Senhor. Jeová é um dos nomes poderosos de Deus. Jeová é o Deus da aliança. Você pode dar um glória a Deus por isso? Yahvé é o Deus da aliança. Diz que o judeu só menciona o nome de Jeová uma vez por ano, de tanto respeito que ele tem por esse nome. O nome do Senhor tem que ser temido por nós, respeitado por nós, amado por nós. Nós não podemos ter o nome do Senhor em vão na nossa própria boca, de forma alguma. Porque esse nome tem poder no céu e na terra. Esse nome já teve aliança com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão, diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e eu vou te dar uma terra nova que você não conhece. Esse nome já fez aliança anteriormente com Noé. Olha a aliança que ele fez com Noé. Ele disse assim: Noé, você me obedeceu, você acreditou na minha palavra. Durante 100 anos você trabalhou sem ter visto uma chuva, sem ter conhecido chuva e nuvem, e você mesmo assim constrói uma arca. Mas quando o dilúvio veio, e quando as chuvas cobriram a terra, Noé, você estava seguro dentro da arca. E aí eu poupei a sua família, para você começar uma geração de santos, para você começar uma geração de tementes. Só que aí, irmãos, Deus chama Noé e fala assim: eu nunca mais vou destruir a terra com água, e eu quero mostrar para você um sinal, vou fazer uma aliança com você. E Deus coloca, sabe o que? O arco-íris na terra. Irmãos, o arco-íris que o Senhor coloca no céu, presta muita atenção, é um sinal que já tem mais de 5.000 anos, entre um homem e um Deus, entre um Deus e um homem. E esse sinal diz assim: Noé, eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Deus colocou um sinal no céu por causa de uma aliança com um ser humano. E eu quero dizer que esse Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Então vale a pena fazer uma aliança com Ele, porque Yahvé, Jeová, é um Deus que não mente e não se arrepende, e um Deus que cumpre a sua palavra. Quem crê vai dando glória a Deus. Se vai aplaudir, aproveite e faça bem feito. É o Deus do impossível. Yahvé, Jeová. E é o Deus da aliança. E Davi fala: o Senhor, Jeová. Segundo nome que ele fala aqui, é o meu pastor. Pastor, irmãos, é o segundo nome que está aqui. Roi, Ra,
R-A-H. Está dizendo que o Senhor é o pastor nosso, que cuida das suas ovelhas. Pedro vai mais além, ele diz assim, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Por que Davi podia falar isto? Porque Davi, como a gente ouviu alguém pregando aqui na campanha, Davi, ele fala assim para Saul, quando ele vai se apresentar, ainda menino com 17 anos já tinha currículo. Presta atenção numa coisa, idade só é, ou posto, só tem importância no exército, sabia? Porque no exército você entra soldado, vai para cabo, sargento, e você vai crescendo até chegar a general. E no exército, tempo é posto, tempo é importante. Mas aqui no reino dos céus, você pode ser jovem e ter as suas experiências maravilhosas com Deus. Contar um caso para você. Benício está aqui? Vou ter que citar você, Benício. Esses dias nós estávamos aqui na igreja. Ficou tarde para ir embora. Ficou tarde para ir embora. E estava tudo lá fora, já para ir embora. E eu acho que o Benício quis alguma coisa, aí eu vim andando com ele no corredor. A igreja estava escura. Só a luz da frente estava acesa, Fão. E a gente chegou aqui, sentou onde está a irmã aqui. Onde está o Paulo aqui? Onde está o Rubens? Aí eu falei para ele assim, aqui é a igreja. Aqui é o templo. Ele falou, aqui é a igreja. Aqui é o templo. E nós estávamos falando baixinho. E eu falava baixinho, ele falava baixinho. Eu falei assim, o que você vai ser? Eu perguntei, quem que é o pastor daqui? É você o pastor daqui. Quem vai ser pastor um dia? Eu, pastor. Conversava baixinho. De repente, irmão, tu que eu não sei o que ele viu. Porque ficou tão forte a presença de Deus aqui, só nós dois sentados, que eu fiquei arrepiado, Horne. Que eu fiquei com medo. Ele falou, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E a gente saiu para ir embora. Aí eu falei, agora tem que aparecer o pastor. Eu lembrei de Eli. Porque você imagina Samuel com 12, 13 anos, Vande e Dani. Samuel com 12, 13 anos no templo, escutando uma voz. Fala, Samuel. Eu estava vendo um vídeo desse de internet. E um exército estava no meio de uma água gelada, procurando corpos. E tinha um menino que estava faltando, só faltava um. E eles só disseram assim, vamos embora, senão até nós vamos morrer nessa água gelada. Uma voz disse assim, dá 2 passos para trás. Ele disse para o outro, é o capitão falando para a gente dar 2 passos para trás. E ele deu 2 passos para trás. Quando ele dá 2 passos para trás, ele bate num corpo. Era um menino que eles estavam procurando. Eles pegam o menino debaixo da água gelada, levam no colo e o moleque vive. Aí esse camarada, esse soldado é ateu, ele é incrédulo. Ele não acredita em Deus. Ele não confia em Deus. E aí então, ele vai lá e fala assim, capitão, o senhor salvou essa vida. Como o senhor sabia que ele estava a 2 passos atrás de mim? O capitão falou assim, eu não sabia. Eu também estava desesperado procurando. Não foi o senhor que falou, não falei nada. Eu ficava quieto, estava até longe, como que eu ia falar? Eu também estava procurando os meus. Aí a pergunta, quem foi que falou? Quem foi que disse isso? Aí ele disse assim, no vídeo ele fala assim, agora estou numa parte muito confusa da minha vida. Porque se não foi o capitão, não foi nenhum soldado que falou. Quem foi que falou?
Se foi Deus quem falou, eu não acredito em Deus. E como é que Deus pode ter falado comigo, se eu não acredito nele? E quando o moleque, depois de sarado, já recuperado, vai lá e agradecer, ele falou assim: não agradeça a mim não, porque hoje eu sei que existe um Deus no céu. Quando não tinha mais esperança de te encontrar, Deus, que eu não acreditava que Ele existisse, Ele disse assim: dá 2 passos para trás. E eu dei 2 passos e bati em você. Você foi salvo porque Deus quis te salvar, porque foi a voz que eu ouvi. Então não há idade para Deus agir. E eu precisava ensinar para o Benício, então, para ele não ficar com temor e com medo. E eu fiz, e conversei, e trouxe ele de volta. E expliquei para ele, na linguagem que ele podia entender, durante 1, 2 minutos, o que Samuel explicou. O que Eli explicou para Samuel. É a presença de Deus. Então a presença de Deus, do pastor, quer estar com você em 2023. Davi agora ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo assim: olha, eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso, e eu vou enfrentar grandes dificuldades, porque eu também dou a vida pelas ovelhas, eu luto pelas minhas ovelhas, aquilo que está no meu cuidado, eu estou dando o meu sangue para salvá-las. E o Senhor já deu a vida por você. Então aqui você encontra 2 nomes: Yavé, o Senhor. E você encontra Roi, ou Roi, ou Raá, pastor. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Como diz Bertaia: eu faço para Deus e Deus faz para mim. Faz assim comigo, ó. Eu faço para Deus e Deus faz para mim. Você tem Ele como Senhor. E você, a partir do momento que você tem Ele com o Senhor, Juliano, você vai ter Ele como pastor na sua vida, e Ele vai cuidar de você e nada te faltará. Só que um carro não é só o IPVA, tem os dias, tem a manutenção, tem as dificuldades. E aqui Davi vai colocando outros nomes que ele está dizendo: é o Jeová da aliança, é o Jeová pastor que cuida, mas é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Nada me faltará. Menino da câmara, Deus vai cuidar de você, sabia? Você tem um coração precioso para Deus. Nunca perca isso. Deixa Deus continuar falando com você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jirê. Numa das guerras que acontece no mundo, os padres pegaram os refugiados e levaram para um asilo. Só que os padres ficaram só com as crianças. E tinha muito suprimento, tinha comida para elas. Mas elas estavam muito ansiosas. Elas comiam durante o dia, mas à noite elas não dormiam. Elas passavam ali muito tempo sem dormir. Tinha quase 20 crianças ali que não conseguiam dormir. Aí um padre falou assim: elas estão ansiosas. Talvez elas estão preocupadas com o dia da manhã. Parece a gente está mais preocupado com o que vai acontecer amanhã do que Deus pode fazer hoje. Você hoje já está garantindo o seu amanhã diante do Senhor. Deus já está dando escape para você amanhã. Você pode dar um aleluia por isso. Deus já está dando vitória para você sobre o leão, sobre o urso, sobre o gigante. E eu vou dizer para você uma coisa: essa luta não é para te matar, é para te promover, Floriano Peixoto. E aí o padre falou assim: vamos fazer o seguinte, pega uma fatia de pão, coloca na mão de cada criança antes de elas dormirem. E elas vão ficar com o pão na sua mão antes de dormir, todas elas. E você vai dizendo assim para elas: se você tiver fome, você pode comer ou levantar a mão e nós vamos te dar outra fatia, só não coma essa. Essa é para você segurar. Segura esta. A ideia era assim: segurando esse pedaço de pão na mão, significava que amanhã, no dia seguinte, eu ia ter pão de novo. E aquelas crianças, depois de 4, 5 dias fazendo essa dinâmica, elas deixaram de se preocupar com o dia de amanhã, e no dia de amanhã já tinha pão para elas também. Segura o seu pedaço de pão, filho. Segura aí com força. Nada vai te faltar. É o Jeová Jirê, é o Deus da provisão.
é o Deus que supre. Você pode dar glória a Deus por isso. A primeira vez que isso aconteceu, aconteceu com Abraão. Deus fala para Abraão, um dos mais poderosos da terra, leva seu filho em sacrifício. Abraão sobe o Monte Moriá. O que Abraão não sabia, enquanto ele subia o Monte Moriá, o carneirinho subia do outro lado. Continue acreditando, continua confiando, continua vivendo para Deus, porque o carneirinho está subindo junto com a promessa que Deus prometeu a você. Quando você para, a bênção para. Quando você continua, a bênção continua. E quando chegaram no cume do monte, Isaac disse assim, já tem lenha, já tem fogo, mas cadê o carneiro? Abraão ouviu e disse para o seu filho, filho, Jeová proverá para você um carneiro. O Jeová Jirê, quando ele vira do lado, tinha um cabritinho amarrado ali, selvagem, num mato seco. Esse é o Deus que você serve, criativo. Levanta as duas mãos para o céu e fala assim, meu Deus, pode usar a tua criatividade para me ajudar na minha conquista. Vai dando glória a Deus. Fala assim, pode usar a tua sabedoria para me dar os benefícios que eu preciso. Eu vou profetizar agora, como pregador e pastor de vocês. O milagre vai chegar na sua casa por onde você menos espera. Deus vai fazer o sobrenatural nas suas provisões em 2023, naquilo que você menos espera. Você pensa que Ele vem por um caminho, e Ele vem pelo caminho que Ele quer. Ele anda sobre as águas para alcançar você e para trazer a provisão que você precisa. Jeová Jirê no deserto, 40 anos e o pão chegava todo dia. Irmãos, talvez o primeiro dia o povo foi buscar pão e falou assim, e amanhã será que vai ter? E eles podiam segurar um pedaço de pão para o dia seguinte. Aquilo não era para segurar, era para comer todo, porque no dia seguinte aquilo ia bichar, ia vir um pão novo. Deus tem um pão novo que desce do céu todos os dias na sua vida. Está precisando do emprego, Deus vai te dar criatividade, vai dando glória a Deus. Talvez você é bom em alguma coisa, está na hora, já que tem muita porta fechada para você, ir ser bom naquilo que você sabe fazer. Eu ouvi uma coisa e eu acredito muito nisso. Irmãos, pessoas que se tornam muito prósperas são pessoas que usam a criatividade que Deus dá a elas. Vá usar a sua criatividade. Às vezes a porta está fechada e você está esperando que a porta abra. Vai procurar os caminhos. Deus está com você e Deus vai te dar uma sabedoria extrema. Você pode dar um aleluia por isso. Levanta a mão direita para o céu. Fala, eu recebo a sabedoria do céu para gerenciar a minha casa, a minha vida e a minha família. Olha lá, outro nome que Deus tem aqui, irmãos, é o Jeová Shalom, o Deus da paz. O Deus que nos faz descansar. Paz é sinal de descanso. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Quem que não gosta disso? E muitas vezes nós estamos muito atribulados por muitas situações. Está na hora de aprender a descansar. Está na hora de aprender a colocar nas mãos de Deus e descansar nas coisas que são impossíveis. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa. Às vezes eu gastava muita energia com coisa pequena. Quando chegava às grandes lutas, eu não tinha força para lutar. Hoje eu estou aprendendo a gastar menos energias com coisas que podem ser terceirizadas e gastar energia nas grandes batalhas e descansar no Deus da minha provisão. E aquilo que não tem solução, então tem que confiar e descansar. Eu vou me refrigerar no Senhor a minha alma, porque Ele vai me fazer descansar em águas tranquilas. Você pode dar glória a Deus por isso. Billy Graham escreve, ele entrevista essa pessoa. Durante uma situação de guerra, 6 americanos estavam num bote salva-vida. Perderam a sua embarcação e eles ficaram num bote salva-vida. 6. No meio do nada. Tinha que ser preocupação com tubarões, preocupação com comida, com água, porque eles conseguiram colocar o que podia no barco e esperando um socorro. Tinha 5 crentes e o capitão não era crente.
E eles decidiram entre si que em um determinado momento do dia, eles iam tirar uma hora para descansar no Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, no meio daquele nada, dentro de um bote. Olha o carro novo aí de novo. Quando você menos espera, o seu carro começa a te dar dificuldade. E você não vai jogar ele fora, você vai cuidar dele. E aqueles 6 soldados dentro do bote faziam isso todos os dias. Ficaram quase 10 dias à deriva. Lá pelo 5º dia, uma gaivota vem e pousa no ombro do capitão ateu. Tinha 6 pessoas ali. A gaivota pousa no ombro do ateu. Eles veem a gaivota pode lembrar o que para você? Comida, banquete. Eles capturam a gaivota, são soldados, têm habilidade para isso, depena e a come cru. Eu já vi comer peixe cru, mas gaivota cru. Mas, irmãos, com fome, meu Deus, a coisa complica. E eles comeram aquela gaivota. Já tinha comida para um dia. Com as vísceras da gaivota, eles fizeram isca para peixe, Ana. E com a isca do peixe, eles pegaram grande quantidade de peixe e eles tinham comida. Então já não era mais um problema. Resgate chegou, eles foram livres. Quando Billy Graham entrevista esse homem, porque esse homem ficou impactado com aquilo que aconteceu. Tudo aconteceu como uma gaivota em alto mar. Aquilo impactou tanto a vida daquele homem que ele entregou a vida a Jesus. Olha bem para mim. Deus move os céus para achar você. Como disse Mateus Soares numa das suas pregações do domingo aqui, o Senhor que coloca o oceano na palma da sua mão. Você pode dar um glória a Deus por isso. E o Jeová Shalom trouxe paz para aquele homem. Ele foi resgatado, os 6, e foram salvos. Eu quero dizer para você, vai ter tempestade em 2023. Oh, se vai. Vai ter tempestade em 2024. Oh, se vai. Mas o Senhor promete estar conosco, ser o Jeová na nossa vida, ser o Iavé, o Deus da aliança, ser o pastor, ser o provedor e ser o Deus da paz. Você pode dar um glória a Deus aonde você está? Outro, Ele é o Jeová Rafá, o Deus da cura. O Senhor quer restaurar-nos. Eu fiquei muito impactado numa das pregações que teve aqui sobre cura. O pastor pregou aqui sobre cura, ele falou que o trabalho mais difícil de um artesão é a restauração. Porque quando você vai restaurar um quadro, por exemplo, de 500 anos, você tem que estudar qual era a força do vento que aquela pintura foi feita, se o ambiente era fechado ou aberto, a tinta que foi usada, se o azul é o azul nosso hoje ou é um azul fabricado por certas substâncias do passado. Então, restaurar alguma coisa tem que pegar as coisas originais que aquela coisa foi feita, aquela estátua, aquele quadro, aquela situação, para que você possa deixar de forma intacta. Isso é restauração. Em João capítulo 5, fala de um cego. E há muito tipo de cegueira, Ronaldo. Mas a cegueira que aqui fala, segundo a língua grega, possivelmente, esse homem faltava um dos olhos. Não é que ele não enxergava, ele não tinha o globo ocular. Alguns falam que é 2, outros falam que é 1. E esse homem vem até Jesus. E Jesus fica o capítulo 5 inteirinho de São João para curar esse homem. Quando o homem chega até Jesus, sem o globo ocular, Jesus faz um lodo, ele cospe ao chão, faz o barro com a sua saliva, pega aquele barro e coloca no olho do homem.
Do que você foi feito? Do pó da terra, sim ou não? Quem foi feito do pó da terra, que dá um glória a Deus. Para o pó você volta. E você foi feito do pó da terra, do barro. Então Jesus, que estava na criação, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Jesus estava dizendo assim para nós: eu vou restaurar, está faltando um olho, eu vou restaurar esse olho. Eu vou fazer o barro, que é a matéria-prima da criação, e vou colocar no olho dele, e falo para ele: vai lavar no tanque de Siloé. 800 metros ficava o tanque de Siloé, da onde Jesus estava. Aquele homem foi andando, enxergando quase nada, para obedecer uma ordem, e quando ele chega, ele já volta vendo como árvores. Eu quero dizer para você uma coisa: a obra que Deus tem para fazer na sua vida é de uma restauração completa. Nós podemos partir para a eternidade por causa de uma doença. Nós podemos partir para a eternidade por causa de um problema físico. Sim, podemos. Morreu mais de 600 mil pessoas pelo Covid. Podemos sim, mas uma coisa é certa: se Deus quiser e você também quiser, e se nós orarmos, Deus pode curar todas as nossas enfermidades. Quem crê vai dando glória a Deus. Deus diz para Moisés: olha, se vocês andarem na minha presença, nenhuma das coisas que aconteceram no Egito vai ser sobre a sua vida, porque eu serei o seu Jeová Rafá, o Deus da cura, e o Senhor da cura está presente hoje para curar emocional, físico, em todas as áreas. Quem crê vai dando glória a Deus. Então já falei de 5. Tem mais um, que é o tecidiqueno. Me leva nas veredas de justiça. Irmãos, muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, sim ou não? Quem aqui é sangue quente, levanta a mão. Nós temos que controlar as nossas emoções. Eu estava na porta da igreja domingo passado, 5 irmãos, 1h30 da tarde. Cheguei aqui 7h30, 1h30 da tarde. Passou um carro caindo aos pedaços. Não porque estava caindo aos pedaços, mas estava dizendo quem ele era. Caindo aos pedaços. Ele abaixou o vidro. Ele gritou assim: vão trabalhar! Ah, meu Deus do céu! Eu já respondi: estamos trabalhando. Mas a minha vontade era atrás dele. Meu Deus, estamos aqui 6 horas na presença de Deus, trabalhando com a igreja. Ele não me conhece, não sabe da minha vida, só porque estamos usando um terno, estamos na porta da igreja. Ele achou que eu era vagabundo. E outra coisa, achou que todos os irmãos que estavam comigo eram vagabundo também. Só tinha trabalhador ali. Ainda bem que não tinha alguns mais sangue quente do que eu, né, Juliano? Ainda bem. Porque o Juliano fala assim: é só dar ordem, pastor. É só dar ordem. A ordem nunca vai ser dada, né, Juliano? Mas a gente às vezes quer tomar e fazer justiça com as próprias mãos. Quando você vai tentar resolver uma coisa que você foi injustiçado, lógico que você tem as leis que te defendem, e você tem que então trabalhar nas leis que te defendem. Mas muitas delas você pode deixar passar. Muitas delas dá para engolir. Parece a pastora que fala, né? Engole um sapo com as patinhas abertas. Ele desce. A minha vontade, eu não falei, mas pensei. Por isso que é um miserável. Anda com um carro velho, cai nos pedaços. Aí vagabundo é você, maldito. Irmão, mas na hora. E quem me conhece sabe que eu vou atrás. A sorte de muita gente é que eu estou com a Lourdes. Ela fala: calma, a sorte. Mas, irmão, na hora, eu pensei em falar, mas eu fiquei quieto. Aí eu entrei aqui dentro, tomei uma água e falei assim: Deus, coloque esse abençoado. Não vou chamar de outro nome na nossa presença, para que ele venha aqui pedir oração, para que ele prospere. Não deixe ele prosperar enquanto ele não pedir perdão. Vai empurrar carro todo dia, esse abençoado.
Mas se você vai tirar satisfação, você fez a parte que Deus ia fazer. O Senhor é a tua justiça. Irmãos, o pastor que pregou, acho que ontem, disse assim, que Saul sempre perseguiu Davi. E Davi nunca perseguiu Saul. Mas Saul nunca teve Davi na sua mão. Mas Davi teve Saul na mão dele um monte de vezes. Deixa Deus cuidar da sua justiça. E eu estou terminando. E nós vamos orar. Jeová chamar. Chamar. O Senhor está presente. Uma menina da nossa igreja vai ser mãe. Contou o testemunho hoje de manhã. Milagre, desde o seu nascimento dessa moça. Ela não tem útero. E ela criou um caminho. Deus deu uma criatividade para ela ser mãe. Já deu problema muitas vezes. Mas agora, o nenê já está de 7 meses. E é uma menina. E sabe o nome que ela vai colocar, irmã Neuza, irmão Euclides? Manuela. Porque Manuel é Deus conosco. E ela vai falar assim, isso aqui é um presente de Deus na minha vida. Jeová chamar, o Senhor está presente. Você pode dar um glória a Deus por isso. Irmãos, Deus está presente na sua dificuldade. Deus está presente no seu dia a dia. Deus está presente na sua casa. Quem consegue crer vai dando glória a Deus. 1970. Quem escreve é Marcos Lucado. Um casal foi ter um nenê, nasceu. O nome do menino é Rick. E o nome do pai é Dick. Vai se colocando de pé nesse instante. A banda já pode se posicionar também. Não sei se tem a foto aí, Rafa. Salvaram, mas espera um pouquinho depois para você colocar. Que eu estiver no caminho, você coloca. Rick e Dick. Dick e Rick. O menino nasceu. Quando ele nasceu, o cordão umbilical da criança ficou enroscado no pescoço. Deixou de ter oxigênio no cérebro. A falta de oxigênio no cérebro da criança deixou ela deficiente. Então o médico disse assim, ela nunca vai andar, ela não vai ter movimento de braço, de perna, de corpo nenhum, mas ele vai viver. E aquele casal amou muito a seu filho, o Rick. Mas perceberam que o menino tinha deficiência, precisava de cadeira. Mas o menino tinha uma sabedoria muito grande. Então matricularam ele numa escola. Ele se formou, se pós-graduou, se doutorou. Mas a escola, principalmente americana, tem muito campeonatos internos. E quando o moleque estava lá para os seus 15, 17 anos, ia ter uma disputa de corrida. E o moleque falou ao pai dele assim, ô pai, eu gostaria de participar dessa corrida. O pai viu o tempo que a corrida ia ser, o tempo que ia ser o tempo da corrida. Pode pedir para o pessoal subir lá de baixo, viu? Pode pedir, pode subir, todo mundo lá de baixo. Suba, o pessoal do subsolo. Entra para os corredores se precisar. E aí, o pai se condicionou fisicamente, fez uma cadeira de roda para o menino, de 3 rodas, 1 e 2, e o pai foi disputar, Juliana e Ezequias, a prova. Eles ganharam, pastor? Lógico que não. Não ganharam, não tinha como ganhar. Mostra aí, como é que vai ganhar? Esse é o Rick, e esse é o Dick e esse é o Rick. Só que os dois formaram uma dupla. Eles ficaram tão contentes de fazer isso, Xangai, que eles já disputaram, enquanto essa história eu lia, 150 triatlo. É aquela disputa que você nada não sei quantos quilômetros, você corre uma maratona e você anda de bicicleta 40 quilômetros. E eles fazem isso.
Eles já fizeram 150 dessas aí. Para nadar, o pai tem que carregar o filho. Para correr, o pai tem que correr com o filho. E para andar de bicicleta, o pai tem que puxar o filho. Mas não impediram deles disputar. Quantas eles ganharam já? Nenhuma. Quantas eles deixaram de completar? Nenhuma. As 150 eles completaram. Eles tornaram pessoas assim conhecidas mundialmente. Porque aonde está o Dick, perdão, onde está o Rick, que não tem movimento, não tem coordenação motora, está o Rick. Está o pai, o Dick e Rick. Então o pai está sempre presente com o filho. E eles terminam todas as provas e não ganham nenhuma. Eu quero dizer para você uma coisa em nome de Jesus. Com a presença de Deus, Deus vai me carregar. E sabe o que o pai disse? Nunca foi um peso para mim carregar o meu filho. Eu e ele formamos uma grande dupla. Vai dando glória a Deus. Olha para mim, Floriano Peixoto. Você pensa que é peso Deus carregar a sua dificuldade? Você pensa que você é pesado para o Senhor? Não é. Você pensa, obrigado, viu, jovens? Muito obrigado. Você pensa que é peso Deus carregar você? Não é. Você não é um fardo pesado. Sabe o que motiva Deus carregar você? É o amor que Ele tem por você. E Ele quer que você ande todos os dias em 2023 com Ele. Você pode dar um glória a Deus por isso. E o último nome que está aqui é Jeová Nissi. Jeová Nissi é o Senhor, é a minha bandeira. Bandeira é sinal de povo, de exército, de conquista. E em muitos lugares da Bíblia está dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. Irmãos, e a bandeira do Senhor dos exércitos sobre a sua vida é o amor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então olha, Floriano Peixoto, Yahvé, o Senhor da aliança, é o teu pastor, é o teu protetor. Ele é o Jeová Shalom, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Jeová Tessidqueno, o Jeová Shammah. Os 8 nomes de Deus estão aqui. E Davi conhecia muito bem quem era o seu Deus. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele conhecia quem era aquele que o guardava todos os dias da sua vida. Por isso, Floriano Peixoto, nós terminamos a campanha, mas não terminamos de confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso. E olha o que ele diz em Isaías 43, verso 1. Porém agora, Floriano Peixoto, assim diz o Senhor, assim diz Jeová, aquele que te criou, aquele que te formou: não temas, porque eu te redimi. E quer saber de uma coisa? Eu te chamei pelo nome. O Senhor te chama pelo seu nome. Aleluia. E diz assim, vai aplaudir, aplauda forte. E olha o que diz mais: tu és meu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a mãozinha para o céu e fala assim: tu és meu. Quem crê vai dando glória a Deus. Tu és meu. E aí diz assim a palavra de Deus: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. E quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem chama queimará ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Levanta as tuas mãos, Floriano, e glorifique, e cante. E nós vamos consagrar dezembro na presença desse Deus poderoso. Canta, Floriano, e diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, glória a Deus! Ainda
haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me profundidade, em águas tranquilas. Quando eles subiram, o tsunami tinha passado e milhares tinham morrido com as fortes ondas, mas eles estavam ali. Vai ter chuva forte, filho, vai ter onda forte, vai vir fortes correntezas, sim, isso vem na casa de todo mundo, na casa de um mais, na casa de outro menos. Mas uma coisa eu vou dizer para você nesta noite, em nome de Jesus: o Senhor vai te guardar bem debaixo das tuas asas. Fica na presença de Deus, fique na presença de Deus. O tsunami vem, está ali você. O salmista fala assim: eu vou me assentar na presença de Deus até passar a calamidade. Se alegre no Senhor. Você pode aplaudir forte esse nome, você pode glorificar esse nome, você pode bendizer esse nome. Nós estamos completando mais um ano de vitória, encerrando uma campanha de 12 dias. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. oh glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Agora pega o seu último papel, que é o papel de dezembro. Levanta ele ao Senhor. Levanta ele. Nós vamos fazer o checklist hoje. Nós vamos encerrar hoje a campanha. Meu Deus e meu Pai, na mão do teu povo agora, com fé, com confiança, nós estamos encerrando o ano consagrado ao Senhor. Hoje a igreja consagra dezembro, e nós vamos depender dessa incrível graça para poder cumprir todos os nossos propósitos, para poder cumprir todos os nossos objetivos. E nesta noite, dezembro está consagrado ao Senhor. Quem crê vai dando glória a Deus. Dezembro está consagrado àquele que reina. Quem completou essa boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Você pode dar um glória a Deus? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência,
ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.